Boa noite, graça e paz, queridos irmãos. Prazer conhecê-los. Pastor Gilberto, Salles, Cebilza, são amigos de longas datas. Antigos, sim, mas de longas datas acho que é melhor, né? Nossos amigos, desde a Faculdade Teológica, nos encontramos sempre nas reuniões da nossa convenção, como também na própria... o acampamento do Sumaré, né? Nossos retiros, sempre estamos encontrando também, costumeiramente aqui na nossa Ordem dos Pastores, em São Paulo também, e temos o prazer de termos com nossos amigos. Acessou aqui. Obrigado, pastor Gilberto. Estou de férias, então até o tablet foi emprestado aqui também. Obrigado, querido pastor Gilberto. Estou acompanhado pela minha esposa, Lídia. Temos servido a Deus já ao longo desses anos de ministério, já há uns 30 anos, próximo ano 30 anos de ministério. Estamos acompanhando você que já está com 31, é isso? 32? 31, né? Somos contemporâneos, então temos uma longa história no ministério pastoral. E assim Deus tem nos usado. Hoje nós estamos na cidade de Pariquera-Açu, Vale do Ribeira. Não sei se os irmãos já ouviram falar do Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira está aqui próximo de São Paulo. É uma região muito próspera na agricultura da banana e outros segmentos também da própria região. Ela já foi conhecida como a região do chá, agora mais conhecida como a região da banana. E agora também tem outros... Até cafés agora já estão plantando lá na região, né? Está se descobrindo também esse novo agronegócio, né? E da região tem sido também muito bom o desenvolvimento dali da região do Vale do Ribeira. Nós ficamos 9 anos também em Catanduva recentemente, e agora estamos 3 anos de volta ao Vale do Ribeira, na cidade de Pariquera-Açu. Quando os irmãos estiverem indo para Curitiba, os irmãos vão passar pelo Vale do Ribeira, né? BR-16. E lá vocês vão passar pelo nosso vale, o Vale do Ribeira. Não o Vale da Sombra da Morte, hein? É o Vale do Ribeira. Grave bem esse lugar. Queiram conhecer também a região, é uma região turística do estado de São Paulo, né? Até que estou fazendo propaganda, mas é bom os irmãos também conhecerem, né, as igrejas ali do Vale, conhecer novos lugares, sim, faz muito bem. E eu vou convidar o pastor Gilberto para conhecer o Vale do Ribeira, com a Celilza também, passar lá uma temporada lá, quem sabe um dia lá conosco também, né? Queridos, quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Eu estou com uma Bíblia viva, uma linguagem parafraseada, e quero apresentar para os irmãos o seguinte tema: entrega e envolvimento para sair do comodismo. Eu tenho pensado que nós temos como igreja um grande desafio de estarmos avivando o nosso coração, avivando a nossa fé, criando mais entusiasmo dentro de nós, para que nós possamos viver nesses dias com tantos desafios que nós enfrentamos, com corações mais desejosos de fazer a vontade do Senhor. Nós estamos vendo uma sociedade cada vez mais exigente, mas por outro lado, não estamos vendo uma igreja que exige de si mesmo uma vida em conformidade à vontade de Deus. Por outro lado, vemos uma sociedade exigindo seus direitos, seus ganhos, suas conquistas, mas por outro lado vemos uma igreja também que não quer muitas vezes se envolver de forma que o seu compromisso com o reino de Deus seja mais intensificado. Não que não tenha um compromisso com o reino de Deus, mas não há um compromisso que se intensifique, que se avance, aonde haja mais alegria e disposição para servir. Porque o mundo está tirando
a alegria de servir e a oportunidade de servir. E nesses dias na convenção ouvimos mensagens que nos desafiam a servirmos em unidade, mas o servir em unidade. O servir a Deus, servir no reino de Deus. E vemos que esse é um desafio que nós temos como igreja. Então nós temos que pensar como que está o nosso envolvimento na obra do Senhor. Será que estamos saindo do nosso comodismo, como nós costumamos dizer, da nossa zona de conforto? Será que nós estamos acostumados a um estilo de vida espiritual e cristã, aonde já não sentimos muito entusiasmo por alguns desafios que vêm sobre nós? Mesmo que surjam desafios, mas parece-nos que esses desafios não nos despertam para uma vida espiritual mais profunda, para um crescimento espiritual em Deus. Precisamos repensar. E a palavra de Deus, então, em Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, diz assim: visto que nós temos um reino que nada pode destruir, sejamos agradecidos, servindo a Deus com corações gratos e com santo temor e reverência, porque nosso Deus é fogo consumidor. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por Tua palavra e saber que por meio dela e através da Tua palavra, nós somos completamente edificados e fortalecidos. Queremos, ó Deus, nesta hora pedir que o Teu Santo Espírito nos conduza naquilo que nós precisamos ouvir e entender, daquilo, ó Deus, que nós tanto precisamos viver. Por isso, o Senhor, fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabemos que a carta aos Hebreus, ela foi escrita para um grupo de cristãos que estavam enfrentando perseguição e chegaram ao ponto de abandonar o caminho. E diante das circunstâncias difíceis, muitos desanimaram e também se acomodaram, deixando de dar continuidade à corrida que foi proposta. Foi-lhes proposto uma corrida, como diz o capítulo 12. Há uma corrida que foi nos proposta. Mas muitas vezes desistimos dessa corrida. Desanimamos porque o percurso é longo. A jornada é longa. Mas desistimos dessa corrida. E nós também vivemos como aqueles irmãos que sofriam perseguição, perseguiam outros problemas, tinham outros problemas, dificuldades, e nós também temos hoje como igreja dificuldades. Temos problemas a serem solucionados, temos desafios muito grandes. Nós temos como igreja uma diversidade de problemas para serem solucionados. Não que a igreja seja um problema, a igreja sempre será uma bênção. A igreja é gloriosa, a igreja é triunfante por causa de Jesus, que Jesus triunfou. Ele venceu, então a igreja também vai vencer. E a palavra afirma que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Então a igreja, ela continua vencendo. Agora nós precisamos vencer os nossos problemas, os nossos desafios, o que nós enfrentamos no nosso dia a dia, sem esquecer que foi nos proposto uma corrida. Há uma jornada a ser percorrida. Há um caminho a ser percorrido. Há uma vida espiritual para ser vivida. Há uma vida cristã a ser desenvolvida no nosso dia a dia. Então nós precisamos nos despertar para isto, entregando, envolvendo-nos, para sairmos cada dia do comodismo, ou para nós não cairmos no comodismo. Então nós vivemos entre o verdadeiro mundo celestial e o mundo transitório. Há um mundo transitório, há um mundo passageiro. E o mundo vindouro e o presente século, nós vivemos então dentro dessa esfera. Entre o mundo que há de vir, mas também
sobre o presente século, o dia a dia que nós enfrentamos. Então encontramos dificuldades em abrir espaço para a realidade do mundo espiritual, para o que é superior, e permanecemos acomodados no mundo transitório e inferior. Então o que acontece é que diante das dificuldades, nós nos fechamos para aquilo que é espiritual, nos fechamos para aquilo que vem do Senhor, no seu reino espiritual, nos fechamos e passamos então a dedicar maior tempo preocupados com aquilo que é transitório, aquilo que é deste mundo. Por isso, meus irmãos, nós vivemos com dificuldade. É um dilema. Vamos viver para o mundo espiritual ou vamos viver para o mundo transitório? Vamos esquecer da vida transitória e ficarmos só no espiritual? Ou vamos viver só no mundo transitório e esquecermos da realidade espiritual? Vivemos um dilema. Parece-nos que não temos condições de vivermos aquilo que é espiritual na realidade do mundo transitório. E muitas vezes é essa dificuldade que trava a vida de muitos crentes. Eles não sabem lidar com o mundo transitório, mas também não sabem lidar com o mundo que é sobrenatural e espiritual, com a realidade espiritual. Não consegue viver para aquilo que é espiritual e não consegue também dar conta da vida transitória, do dia a dia, do seu cotidiano. Então nós precisamos despertar o nosso coração para uma realidade da qual nós vivemos e precisamos mergulhar muito mais a nossa vida em Deus. Colocar a nossa confiança no Senhor, a nossa fé sendo abrasada, a nossa fé sendo avivada, para que então a nossa fé seja tão fortalecida e cada dia mais forte para enfrentar o mundo transitório, a vida que está passando. Para os que abandonam a fé e a comunhão, o caminho do discipulado, de seguir os passos de Jesus, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 21, ele traz um alerta para nós. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, o versículo 21. Ele diz assim: para isso vocês foram chamados, pois Cristo que sofreu por vocês é o seu exemplo. Sigam em seus passos. Seguir os passos de Jesus. Então a exortação é continuar sendo discípulos de Jesus. Seguir o exemplo dele. Em meio às dificuldades e sofrimentos, em meio a tudo que vivemos neste mundo, precisamos continuar seguindo os passos de Jesus. Nunca abrir mão do que é superior, para apostar naquilo que é inferior, no mundo transitório. Não podemos abrir mão do que é superior. Não podemos abrir mão da vida de fé. Não podemos abrir mão da vida de comunhão com Deus. Não podemos abrir mão da vida de um discípulo. Não podemos abrir mão de seguir os passos de Jesus. Temos que continuar. Não abrir mão daquilo que é superior para apostar nas coisas que são inferiores deste mundo. Mas veja que através da fé nós conseguimos viver experimentando a realidade celestial. Porque a fé nos transporta para a dimensão da realidade celestial. Capítulo 11, versículo 1, que diz que é a fé
A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. Nós cremos que já está tudo preparado. O dia de amanhã já está pronto. Mas nós precisamos crer de que Deus já preparou o nosso futuro. Não importa o que irá acontecer, mas confiamos e cremos que aquilo que Deus já determinou vai acontecer. Isso é fé. Talvez nós não sabemos ou não entendemos o que Deus faz, mas Deus está fazendo. Talvez muitas vezes a nossa dificuldade está em entender os caminhos de Deus, mas os seus caminhos são, como diz o apóstolo Paulo, inescrutáveis. Caminhos que são difíceis de serem entendidos. Caminhos que são profundos. Mas nós podemos confiar que esses caminhos, que o caminho que o Senhor já preparou para nós, é o melhor caminho a seguir. Mas precisamos crer que tudo já está preparado para as nossas vidas. A fé é crer que já está acontecendo sem nós vermos, mas já está acontecendo. Por isso, meus irmãos, abrasar o nosso coração de fé é necessário nesses dias. Avivar o nosso coração diante de um mundo que exige cada vez mais de nós. A sociedade está exigindo cada vez mais de nós. A sociedade como sistema tem exigido cada vez mais de nós. As pessoas estão cada vez mais estressadas, todos nós sabemos disso. As pessoas estão cada vez mais sem tempo para servir, para ajudar, para relacionar. É um sistema de uma vida estressante, é um sistema que está levando as pessoas a cada vez mais terem menos tempo para conviver e relacionar. É uma sociedade que exige, que consome nossas forças, nossa energia emocional, espiritual. É assim que estamos vivendo. Então é hora de nós abrasarmos a nossa fé em Deus, de avivar mais o nosso coração nessa palavra que está dizendo que a fé é a certeza de que Deus já preparou todas as coisas que nós estamos aguardando já foram providenciadas. Então nós estamos dizendo pela fé que não vamos viver ansiosos por causa do dia de amanhã. Estamos pela fé afirmando que nós não vamos ficar estressados nem preocupados com esta vida transitória, porque nós temos uma vida celestial pela frente. E nós temos algo sobrenatural sobre nossas vidas, da qual nos sustenta no nosso dia a dia. É pela fé que estamos vivendo isso. E vamos experimentar isso no nosso dia a dia. Então há um convite para vivermos na esfera e na dimensão da realidade celestial, porque neste mundo tudo é transitório e efêmero. Tudo é muito passageiro. O transitório e efêmero é abalado, mas o reino celestial é inabalável. Aí nós voltamos ao texto que diz: visto que nós temos um reino que nada pode destruir, sejamos agradecidos, servindo a Deus com corações gratos e com um santo temor e reverência. É isto, meus irmãos, estamos sendo desafiados a nos render mais, a nos entregar mais. Está difícil para você viver a vida cristã, está difícil você servir a Deus? Entregue-se mais. Não é para recuar, não é para parar, não é para desistir, não é para se acomodar, é para se entregar mais.
É para se colocar mais à disposição do Senhor, porque cada dia mais as coisas estão ficando difíceis, sim, mas visto que nós temos um reino que nada pode destruir, que este mundo transitório não vai impedir que o reino de Deus, que o reino espiritual, execute todos os planos, todos os desígnios do Deus soberano e poderoso. Esse reino transitório, este mundo transitório, jamais irá impedir que o reino de Deus seja vivido por cada um de nós. Porque Jesus disse que o reino estaria entre nós e em nós. E esse reino é inabalável. Então, meus irmãos, nós podemos dizer assim que nada irá destruir a nossa fé. Amém por isso? Nada vai destruir a sua fé. Não vai ser o seu problema na família que irá te destruir. Não é o seu problema no trabalho, não é um problema do seu trabalho que irá fazer com que você se desanime diante da vida. Não são os problemas, nem as dificuldades que vão te abalar. Porque a sua fé é inabalável. Porque você pertence a um reino que nada pode destruí-lo. É um reino inabalável. Por isso você deve se entregar mais e colocar mais a sua vida à disposição do Senhor. Neste mundo transitório e efêmero, a vida se desestrutura, há conflitos de interesses, há ignorância, há desobediência que predomina no coração das pessoas. Sim, essa é a realidade deste mundo transitório e efêmero. As pessoas vivem assim, com uma vida desestruturada, cheia de conflitos, por causa dos seus interesses pessoais, a ignorância, desobedecem, mas você pertence a um reino inabalável. Aonde Deus governa, nada abala. Aonde Deus governa, nada abala. Aonde Deus se faz presente, nada vai abalar. Se Deus está presente na sua vida, se Deus habita em você, se o reino de Deus está em você e você vive no reino de Deus, nada irá te abalar. Nada. Aonde Deus está e onde Deus governa, a vida é reorganizada. O caos é desfeito. A ignorância e a desobediência são substituídas por uma nova compreensão e entendimento que nos leva à submissão voluntária e espontânea a Deus em adoração, reverência e temor. É por isso que Jesus começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Da mesma forma, João Batista pregava no deserto, anunciando: o reino de Deus está próximo. Porque a palavra é: onde Deus governa, onde Deus se faz presente, tudo é reorganizado. A vida não vai continuar desestruturada, não haverá conflitos de interesses. A ignorância será eliminada. Os corações desobedientes se tornarão corações obedientes e submissos ao Senhor. E haverá um santo temor a Deus. Uma reverência a Deus. Esses dias, conversando com algumas pessoas, e quando nós começamos a falar sobre os problemas deste mundo, e começamos a buscar a razão do problema. Eu disse que, ao meu pensar,
no meu modo de ver, é que o maior problema do ser humano ainda continua sendo o seu problema com Deus. Nós estamos falando de vários problemas, de várias causas, mas o problema do ser humano continua sendo o mesmo, o seu problema com Deus. Porque enquanto o ser humano não se der conta, enquanto as pessoas não se derem conta de que elas precisam de Deus agindo poderosamente no seu interior, na sua mente, no seu coração, no seu ser por inteiro, os problemas não vão se acabar. Ou pelo menos não vão aprender a lidar com os problemas da vida. Até porque Deus não nos prometeu acabar com os nossos problemas, mas Ele nos prometeu a sua presença. Então é a falta da presença de Deus na vida das pessoas é que leva as pessoas a não resolverem seus problemas. Porque as pessoas continuam insistindo em querer resolver seus problemas do seu próprio jeito. Nós queremos ter o controle das circunstâncias, das situações. Nós queremos determinar como as coisas irão acontecer. Nós esquecemos de alinhar o nosso coração com o coração de Deus. De ajustar nossa mente à mente de Deus. De colocar o nosso coração muito mais na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu dependo do Senhor. Quantas pessoas dizem, eu dependo da graça de Jesus, eu dependo do Senhor nesse dia para resolver determinado problema. As pessoas dizem, eu já sei o que vou fazer. De imediato as pessoas já estão tomando decisões. Apressadamente já estão agindo. Mas não paro para dizer, Deus, eu dependo do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, eu dependo da Tua sabedoria para agir e para fazer isto, aquilo, outro. E nós temos exemplo na palavra de Deus de muitos servos do Senhor que não tomaram decisões enquanto não consultaram a Deus. E nós vemos o que lhes aconteceu. E como eles foram vitoriosos, porque buscavam a face do nosso Deus em primeiro lugar, para depois então agir. E muitas vezes nós erramos porque nós ficamos insistindo em tomar decisões sem antes consultar o Senhor, achando que nós já estamos certos, que já temos a solução. E queridos, por mais que encontremos soluções para os nossos problemas, mesmo que eles sejam solucionados, e que haja soluções, muitas vezes na ótica de Deus, esses problemas que nós enfrentamos, os problemas que nós vivemos neste mundo, os problemas que nós enfrentamos na nossa vida, são grandes oportunidades para Deus agir, e nós travamos e impedimos o agir de Deus. Que não estamos entendendo que os problemas que nós estamos enfrentando são grandes oportunidades para Deus fazer grandes coisas através de nós e em nós. Ao invés de você começar a ler ou a ver seus problemas apenas como problemas para serem solucionados, e começar a enxergar que cada problema que você enfrenta na sua vida são grandes oportunidades para Deus agir e muitas vezes manifestar o seu poder para fazer algo muito grande na sua vida. Muitas vezes nos faltam olhos espirituais para vermos que nós estamos inseridos no reino que é inabalável, no reino que é espiritual, que é sobrenatural. E nós podemos viver, pela graça de Jesus, essa realidade. Pela fé, substituímos o mundo transitório e efêmero pelo reino inabalável. Pela fé percebemos a realidade do mundo invisível e passamos a viver sob a sua influência.
Viver sob a influência da presença do reino inabalável é o objetivo de quem está no caminho, quem está na corrida que foi proposta. Pela fé, consideramos o reino inabalável de Deus como sendo superior ao mundo transitório e efêmero. Pela fé, resistimos a todos os males que o mundo transitório e efêmero nos impõe por causa da consciência que temos da presença invisível do reino inabalável. E pela fé enxergamos além da situação que estamos vivendo. Por isso não nos apegamos ao que vemos, mas nas promessas de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando Deus lhe disse que deixasse a sua pátria e fosse para uma outra terra que ele prometera dar-lhe como herança, obedeceu. Ele foi sem ao menos saber para onde estava indo. Pela fé, nós enxergamos como Abraão enxergou a promessa de Deus. Abandonamos o mundo efêmero e passageiro para crer nas promessas do Senhor. Então há uma entrega, há um envolvimento, e este envolvimento é o meio que Deus vai usar para realizar a sua vontade em nossas vidas. Há uma entrega e envolvimento, e este é o meio para que você saia do comodismo, para você abrir espaço para a realidade da presença invisível do reino inabalável na sua vida. Por isso não viva perdendo o seu tempo com o que é transitório e efêmero. Comece a gastar maior tempo na presença do Senhor. O desafio é você experimentar cada dia mais pela fé a presença do reino inabalável, entendendo que Deus é fogo consumidor. Ele sim é capaz de consumir tudo que é impuro dentro de nós. Deus é fogo consumidor, não no sentido apenas daquele que irá nos julgar. Não pensar apenas no julgamento de Deus, mas também dizermos que o Senhor é um fogo consumidor para consumir, para fazer desaparecer do nosso interior, do nosso coração, todas as coisas que são impuras e todas as coisas que são contrárias à sua vontade. Ao Senhor varrendo no nosso coração muitas coisas. Nós temos o exemplo de Êxodo capítulo 3, versículo 21, quando o anjo do Senhor fala com a família de Sansão. Não, Juízes 13, versículo 21, melhor dizendo. Juízes 13, versículo 21. Ou 13, 20. Corrigindo. Juízes 13, versículo 20. Quando as chamas do altar subiam para o céu, o anjo do Senhor subiu nelas. Vendo isto, Manoá e a sua mulher caíram com o rosto em terra. Queridos, no momento que houve entrega, envolvimento, o fogo consumidor veio. A presença do Senhor se manifestou. É isso que Deus quer. Às vezes nós olhamos esses atos na história da Bíblia, olhamos esses atos como apenas um sacrifício que foi oferecido a Deus. Mas aqui há uma ação muito maior do que nós estamos pensando.
Porque essa entrega e esse envolvimento com a presença de Deus fez com que o fogo consumidor viesse sobre o altar e aceitasse aquele sacrifício. Isso nos faz pensar que a nossa vida precisa ser entregue de tal maneira que o Senhor possa se manifestar da mesma maneira em nossas vidas como um fogo consumidor, para aceitar a nossa vida como um sacrifício agradável, como uma vida que agrada o Senhor. Por isso que o nosso envolvimento e a nossa entrega é imprescindível. Ela é necessária. Deus se manifestou, sim, a Manoá e a sua esposa. O anjo do Senhor falou a eles, mostrou qual seria o plano de Deus para a vida deles como família, o que iria acontecer com Sansão quando viesse a nascer. Mas se esse casal, servos do Deus Altíssimo, não tivesse tido uma atitude de entrega e de envolvimento, eles não teriam visto o fogo consumidor de Deus vindo sobre as suas vidas. Talvez eles ficariam apenas com a visão do anjo, apenas com uma palavra, uma promessa, e fossem de novo voltar para suas vidas, preocupados com seu dia a dia, com o mundo transitório, iriam se ocupar com suas tarefas, se esqueceriam da promessa. Mas quando eles entregam, quando eles sacrificam, eles estão se comprometendo com a promessa de Deus para a vida deles. Eles se comprometeram. Eles se envolveram. Por isso que Deus se manifestou dessa maneira. Por isso que o fogo consumidor veio, revelando a eles a grandeza do Senhor e que a promessa que lhes foi feita iria cumprir. E aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 11. Pela fé conseguimos ver já realizadas as coisas que ainda não se realizaram. Aí você tem que se envolver e se entregar para que o fogo consumidor também de Deus, do Senhor, venha sobre a sua vida para consumir, para fazer desaparecer toda dúvida, toda desconfiança, para fazer desaparecer do seu coração todo desânimo, toda inquietação do seu coração, substituindo então o seu coração muitas vezes duvidoso, muitas vezes frio, talvez acomodado, por um coração fervoroso, por uma vida de entrega e de envolvimento com o reino que é inabalável, com uma entrega e envolvimento com a presença do Senhor, que é um fogo consumidor. É um fogo que quer envolver a sua vida, te envolver por completo. Os sacrifícios eram queimados no altar. Por isso que a nossa vida é o sacrifício hoje. O fogo que queima não é o mesmo, porque o novo altar não é composto com o que há no mundo transitório e efêmero. O novo altar é composto com o que é superior. O fogo é o próprio Deus que retira de nós todas as impurezas para dar à nossa vida uma nova qualidade, um novo sentido, um novo rumo. É isto que o Senhor faz em nós. Para concluir, eu quero colocar para você 4 lições práticas. 4 lições práticas para você se entregar e se envolver
de forma que a sua vida possa transbordar e tornar a sua vida mais impactante. 4 lições. A primeira, assuma um compromisso que te desafia. Comece a assumir compromissos que vão te desafiar. Comece a assumir um compromisso maior com o reino de Deus. Comece a assumir um compromisso de fazer a vontade de Deus. A segunda lição prática é: treine a mentalidade de crescimento. Comece a treinar, a ter uma mentalidade de crescimento, de crescer, de buscar mais. Não ficar apenas centralizado naquilo que você sempre fez, na vida que você sempre viveu, da maneira que você sempre esteve vivendo até aqui. É você treinar agora a mentalidade de crescimento. Preciso ter novas experiências, preciso crescer mais, preciso buscar mais a palavra, preciso crescer mais no Senhor, preciso ter um crescimento espiritual. Então treine a mentalidade de crescimento, de vida espiritual. Mas também treine a sua mentalidade de crescimento, de caráter, de andar nos passos de Jesus, de ser um discípulo que vai realmente demonstrar que você parece com Jesus no seu dia a dia. É um crescimento espiritual, a mentalidade de crescimento. Eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu tenho que ter novas experiências com Deus. A terceira lição: comece a conectar-se com pessoas que te inspirem. Muitas vezes você está conectado a pessoas que arrastam você para baixo. Você está conectando a pessoas e relacionando com pessoas que estão muito desanimadas, descrentes, que muitas vezes são desobedientes, que muitas vezes já se entregaram à vida de comodismo. Há pessoas que não estão colocando em prática uma vida de fé, ou não têm fé. Conecte-se a pessoas que vão te inspirar. Por isso nós temos na Bíblia, queridos, vários exemplos de personagens que venceram pela fé. Então você precisa começar a descobrir na comunidade, na igreja, pessoas que vão te inspirar a crescer espiritualmente, que estão buscando orar. Comece a relacionar com pessoas que vão te inspirar numa vida espiritual, numa vida de comunhão com Deus, a fazer a vontade do Senhor. Comece a se inspirar em pessoas que vencem, pessoas que lutam, têm problemas, mas que oram, pessoas que têm palavras de encorajamento, palavras de sabedoria, que têm algo para dizer, para você crescer, mas não se conecte-se a pessoas que vão apenas te levar para fora da igreja, para fora do reino de Deus, para você não ter uma vida cada vez mais na presença do Senhor. Não entre na onda de muitas pessoas que desistiram da fé em Cristo, desistiram da corrida, desistiram das promessas de Deus, desistiram de viver a fé em Cristo Jesus por causa dos problemas, das dificuldades, por causa do mundo que está cheio de dificuldade. Tem muita gente desistindo, mas você seja uma pessoa também que inspira outros a prosseguir, dizendo: vale a pena continuar servindo ao Senhor, porque as promessas que nos foi dada irão se cumprir. E você vive pela fé, crendo sempre naquilo que o Senhor já prometeu para as nossas vidas. A quarta lição é: reflita como você está vivendo hoje. Como está a sua vida com Deus? Faça uma reflexão honesta. Você está vivendo as promessas do Senhor para a sua vida? Você está crendo nesse reino inabalável?
Você está vivendo uma vida de fé? O fogo consumidor tem vindo sobre o seu coração, sobre a sua alma, e tem te aquecido, e tem tornado o seu coração mais fervoroso. Você está se tornando uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Você está seguindo os passos de Jesus. Você está se comprometendo cada vez mais com o reino inabalável? Ou você está comprometido com o mundo transitório e passageiro? Faça uma reflexão honesta e profunda de como você está vivendo. Porque aonde está o seu coração, aí também estará o seu tesouro. Ou aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que você mais valoriza na sua vida é o que você mais vai viver e vai se dedicar. Se você valoriza o reino inabalável do nosso Deus, se você valoriza a vida na presença do Senhor, aí estará o seu coração. E quanto mais o seu coração estiver dedicado ao Senhor, plenamente dedicado ao Senhor, saiba que nada irá deter os planos de Deus na sua vida. E nada vai te impedir de viver uma vida vitoriosa por meio de Jesus. Pai, nós queremos em nome de Jesus te agradecer por tua palavra. Obrigado, Deus, por nós pertencermos ao teu reino. Faz-nos, ó Deus, vitoriosos por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.